Pessoal, Lionel Messi é o melhor jogador da história do futebol. E nesse vídeo eu vou explicar com argumentos, com dados, com informações, o porquê isso não pode ser considerado um absurdo. O primeiro ponto é que nós, como brasileiros, nós crescemos aprendendo que Pelé é o melhor jogador da história. Muitos de nós nunca vimos nem vídeos de lances do Pelé, mas nós aprendemos que tem que ser o melhor. Aí a gente vai perguntar o porquê, aí as pessoas respondem, por quê? Primeiro, não tem comparação, o Pelé é de outro planeta, o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo e fez mais de 1000 gols. Aí eu pergunto para vocês, se o Mbappé ganhar 4 Copas do Mundo, vocês acham que os brasileiros que falam isso vão dizer que o Mbappé já é maior do que o Pelé? Já é melhor do que o Pelé? Claro que não. Eles vão falar assim, o Mbappé ganhou 4 Copas, mas não tem 1000 gols. Se o Mbappé fizer 1500 gols e ganhar 4 Copas, ainda assim os brasileiros vão falar, o Mbappé ganhou isso, mas o Pelé é muito mais genial. Ou seja, esses argumentos do porquê que o Pelé é o melhor jogador da história, eles são facilmente refutados. E aí vem a questão, vamos falar dos esportes. Nós temos o tênis, por exemplo, com os 3 maiores jogadores da história, agora, contemporâneos, que são Federer, Djokovic e Nadal. Nós temos o maior corredor da história contemporâneo, que é o Bolt. Nós temos o maior nadador da história, que é o Phelps, contemporâneo. O maior jogador da história, uns dizem que é o Jordan, que é da década de 90, 80, 90, que é contemporâneo. Mas lá nos Estados Unidos já tem a discussão se o LeBron James é o melhor jogador do que o Jordan. Todos eles contemporâneos. Por que só no futebol o melhor jogador da história tem que estar na década de 60? Porque o auge do Pelé foi na década de 60. É um absurdo. O futebol se transformou, a tecnologia se transformou, hoje os jogadores são muito mais preparados. E como que o melhor está na década de 60? Eu admito vocês dizerem o seguinte, o Pelé era revolucionário na sua época. O Pelé era muito acima dos demais na sua época. Ele era um jogador profissional, jogando com diversos jogadores que eram semi-profissionais. Ótimo, mas isso diz que o Pelé é o melhor jogador da história? Se o Pelé tivesse hoje em dia, vocês garantem que ele teria o mesmo número que ele teve na sua época? E eu pergunto mais, o Windows 94 é o melhor sistema operacional da história? Ele pode ter sido revolucionário. Agora, o melhor da história, o computador Macintosh é o melhor computador da história? Não, né, pessoal? Naquela época foi revolucionário, mas não é o melhor da história. Então, eu quero que vocês entendam esse ponto. Dizer que um determinado jogador é o melhor da história e que não há argumentos para isso, no caso, os brasileiros falam do Pelé, isso é um absurdo. E nós, principalmente contadores, nós temos que ter ceticismo, ou seja, pensar. Eu não quero que as pessoas pensem por mim, eu posso ter a minha opinião. E vamos para a Copa do Mundo. A Argentina, ela é o 6º elenco mais valioso. Então, a gente pode dizer claramente que o Brasil tinha muito mais jogadores bons do que a Argentina, Inglaterra, França. A gente pode dizer também da Croácia, a própria Croácia. A gente pode dizer da Holanda. Então, quem é o segundo melhor jogador da Argentina? Às vezes podem dizer, o Di Maria, é o Lautaro, ou então é o outro atacante. Enfim, não importa, nenhum deles tem um gabarito iguais aos demais jogadores. Por exemplo, na França, além do Mbappé, nós temos o Tchouaméni, nós temos o Griezmann, nós temos o Giroud. Na Ucrânia, por exemplo, nós temos o Modric, nós temos o Brozovic, nós temos o Gvardiol, que é o zagueiro. Na Argentina, a gente tem o Messi e tem os demais muito distantes. No Brasil, a gente tem Neymar, Vinícius Júnior, a gente tem o Pombo. Então, o Messi, de fato, estava num elenco dos favoritos muito mais precário. E a gente pode dizer e separar elenco de sistema de jogo, de coletivo. Tá? Eu estou falando de jogadores. Os jogadores da Argentina, individualmente, eles estão muito abaixo do que os jogadores do Brasil, Inglaterra, enfim. E o ponto é, o Messi sem Copa do Mundo, eu acho ele o melhor do mundo, melhor da história, mas acho a carreira do Cristiano Ronaldo maior. Eu, inclusive, acho o Cristiano Ronaldo o 2º melhor jogador da história. Só perde pro Messi. Mas o Messi com Copa do Mundo,
aí ele já tem a carreira maior do que a do Cristiano Ronaldo. E a gente pode analisar isso sem paixão. Ah, Hugo, mas tá errado, porque o melhor do mundo tem que ser brasileiro. Bom, pra mim o melhor jogador brasileiro é o Ronaldo Fenômeno. E eu acho que ele poderia sim ter brigado para ser o melhor do mundo. Só que o Ronaldo, nós sabemos que com as contusões ele ficou 4 anos no seu auge. E o auge do jogador de futebol antigamente era mais curto do que o auge hoje. 4 anos fora do auge quer dizer muita coisa. O que ele poderia ter feito caso ele não tivesse tido essa lesão? Mas o sim não conta, então a gente nunca vai poder responder. Aí a gente tem o Romário. O Romário poderia ter sido o melhor jogador da história? Poderia, mas ele voltou com 28 anos, melhor do mundo, para jogar o Carioca. O Ronaldinho Gaúcho, ele poderia ter sido o melhor jogador da história? Poderia, mas o seu auge foi muito pequeno. Então, pessoal, não é por má vontade que o melhor jogador da história é brasileiro. Então, assim, poderia ser brasileiro. Eu citei 3 que poderiam, mas não é. Então a gente não pode diminuir um outro jogador como Messi ou Cristiano Ronaldo só porque não é brasileiro. Vamos pegar por números, por fatos, por constância. O Messi está há 15 anos no topo, assim como o Cristiano Ronaldo. A carreira desses caras de antigamente tinha um auge muito mais curto, de 4, 5 anos. O auge do Maradona foi de 4 anos. O Pelé teve um auge mais longevo, mas o enfrentamento dele era muito menor. E eu ouço brasileiros falando assim, mas a Ferroviária que o Pelé jogava contra, na época dele, ganharia do Sevilha hoje em dia, que o Messi joga no Campeonato Espanhol, ganharia do Betis hoje em dia. Olha o absurdo, pessoal. Então, pra mim, não tem pachequismo. Tá? O melhor tem que ser o brasileiro. Porque se o melhor fosse de fato brasileiro, seria ótimo, mas não é. Então, eu acho que ainda pode existir futuramente uma pessoa que seja ainda mais bem preparada e que seja melhor do que o Messi foi agora, por exemplo. Mas, no momento, Messi é o melhor jogador da história do futebol. Então, se vocês gostaram desses argumentos, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!